Fala rapaziada, aqui é Matheus no Mercado com vocês mais um dia. Hoje eu estava pensando no banho e numa reflexão sobre futebol e como o futebol ele se assemelha à nossa carreira no trading. É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Mais especificadamente, foi o que me inspirou a poder gravar esse vídeo, é o Messi e a seleção argentina, mesmo Pajamim sendo brasileiro. Mas acho que tem um ensinamento por todo o contexto que o Messi e a seleção argentina viveu, que acho que é importante a gente se debruçar sobre isso, que foi o processo do Messi no clube e na seleção argentina, porque no clube o Messi sempre foi gênio, mas na seleção argentina ele empilhava fracassos, inclusive o seu talvez maior fracasso na Copa América de 2016, na qual ele até ameaçou a nunca mais jogar pela seleção por perder a final para o Chile. Portanto, eu acho que a trajetória do Messi, que antes passou todo esse processo, conseguiu passar por cima disso, depois com a equipe da Argentina, com o conjunto ali, além da genialidade dele, ele conseguir chegar depois de uma Copa de 2018 turbulenta, 2022 ganhar e agora está em mais uma final de Copa, apesar de ter participado de 2014, mais um fracasso, a gente vê que a resiliência e o processo ao tempo, que é o que eu vou falar aqui especificadamente, fez com que a equipe da Argentina, como equipe, como treinador também, que soube encaixar a equipe, e como Messi de ter essa paciência e o processo com o tempo, está conseguindo trazer esses frutos. E o trading ele se assemelha muito a isso. E talvez eu e você ficamos travados durante muito tempo porque não tivemos paciência com o processo do tempo. Então, a pergunta que hoje eu deixo antes de a gente iniciar o vídeo é: será que você tem sido um trader técnico ou você tem sido um trader que tem trocado o treinador a toda derrota que você acaba tendo? Será que toda vez que o time perde, você quer trocar de treinador, quer trocar de estratégia? Será que você tem dado oportunidade, a dádiva da vida, que é o tempo, que é o todo o processo, demonstrar para você estatisticamente que aquilo dali que você está fazendo está errado ou não? Então, sem mais delongas, a ideia central do vídeo é essa. No futebol, nenhum time ele vira campeão trocando de jogador a todo momento, trocando de técnico a todo momento, sem uma consistência ali durante todo o processo dele. Então, no trade é a mesma coisa. Nenhum trader consegue ser lucrativo a longo prazo, ele mudando toda hora de estratégia, pulando de galho em galho, olhando algo aqui, abre o Instagram, muda. Não tem como, entendeu? Hoje a gente vê uma decadência na seleção brasileira e em vários outros clubes também no nosso futebol por conta disso. Essa falta de consistência com o técnico acaba fazendo com que o trabalho longevos eles se encurtem por conta da emoção externa, e a gente pode trazer também isso para o trading. Às vezes a pressão externa da torcida no campo de futebol, num clube, muitas das vezes é a pressão, às vezes, das suas contas que você talvez não organizou, talvez seja da sua família, talvez seja das suas expectativas que você não conseguiu gerir ainda para conseguir dar cada passo a passo. Então, no trade é igual. E o trade iniciante, ele pensa em vencer somente a partida de hoje. Mas o trade, ele consistente, ele pensa em vencer o campeonato. Porque ele sabe que beleza, ele pode vencer a partida de hoje, vai ser legal. Mas o que adianta vencer o hoje se ao longo do tempo o campeonato ele for tomando porrada? Manja, então, assim, não tem como. É necessário ter um pensamento de processo para que as coisas a longo prazo a gente consiga sair desse limbo da corrida do jato, se ligou? E eu digo isso para vocês, mas isso é para mim. Eu estou num processo exatamente igual que eu estou citando aqui.
Então, assim, eu estou no processo de querer fazer a transição para sair do CLT e muitas vezes nesse processo de operar eu colocava a culpa dos meus dias ruins em coisas externas, na pressão externa, que muitas vezes era o cansaço, muitas vezes era o trabalho diário, o sono, a falta de dinheiro, a pressão por estudar mais, por talvez não saber, mas no fundo o principal problema era a minha falta de paciência com o processo. Eu tinha dificuldade de seguir os planos todos os dias, sempre eu estava ali rateando, não estava indo muito pro processo, olhando sempre, pô, beleza, se eu conseguir dar uma porrada aqui, eu faço um saque. É a mesma coisa de, pô, ver um jogador ali fazer uma boa partida, ou querer dar uma de Lloyd do Vasco, dar uma porrada, fazer o gol e, nossa, ó, roubei. Tipo, não faz sentido, mano. Então, eu queria resolver, às vezes, um dia, um mês em um dia. Beleza, vou fazer uma porrada aqui, eu vou fazer um saque, vou ficar forte. Mas, assim, na vida, o que tenta se apressar, o que tenta pular etapas, ele acaba se atrasando. E eu me atrasei durante muitos anos. Mesmo tendo um baita conhecimento, modéstia à parte, eu nunca consegui avançar demais por conta dessa dificuldade que eu sempre tive de seguir o processo ali, de execução, de execução exaustiva. Então é algo que eu tomo para mim. E eu tomo mesmo, porque muitas vezes o time estava organizado ali direitinho, e por conta de um gol que eu acabava tomando, eu decidia simplesmente colocar o meu volante, meu meio campista no ataque. Então acabava que as coisas não caminhavam mais, ficavam desorganizadas, eu ficava exposto. E então, por conta dessa pressa, dessa urgência, nesse gatilho de urgência que dava de querer resolver as coisas do meu jeito, eu acabava me sabotando. E muitas vezes com isso vinha dias de fúrias. Porque eu tentava antecipar um processo que deveria ser natural, deveria ser o processo de um tempo, um processo estocástico, um processo estatístico, e que acabava não acontecendo. Então, rapaziada, é isso. A tática é o seu tap ali, que você definiu ali, que você fez backtest, que você treinou. O elenco, cada jogador ali é só ferramenta. Eu digo ferramenta, não só ferramenta operacional ali, é uma ferramenta ocular, só ferramenta mental, aquilo que você treinou a olhar, que é o que? A leitura de contexto, só leitura de mercado, é você confiar e ir afiando ali o machado ali, é você ir treinando passe, os seus passes diários ali, ao passe onde você dá assistência para que as coisas aconteçam. O seu treinador é seu plano. Então não tem como você mudar seu plano de trade. Quando eu digo plano, eu digo um gerenciamento de risco, digo horário operacional, digo ativo que você vai operar, como que você vai fazer a sua leitura ali, o que você vai operar, se vai ser operações de tendência, lateralidade, se vai ser análise técnica, SMC, se vai ser um setup, FireMate da vida, seja lá qual for. Você precisa manter o seu treinador durante pelo menos um mínimo período de tempo ali, de 3 a 6 meses, a 1 ano ou mais, para você notar e sentir se aquilo dali deu certo ou não. Porque, estatisticamente, em qualquer livro sério sobre trading, nós conseguimos enxergar que a estatística a longo prazo, a amostragem maior, que acaba nos dando um edge, uma vantagem competitiva. Portanto, não faz sentido mudar algo no meio do caminho, porque talvez no período ruim que você achou que não estava funcionando mais aquele seu plano ali, aquela sua tática que não estava saindo gol, talvez era um período de baixa para depois começar um rally de alta ali, onde a sua vantagem estatística talvez apareceria. E muitas vezes com o nosso imediatismo a gente não consegue enxergar esse ponto, saca?
Então, não tem como nós olharmos para cada operação achando que é uma final de Copa do Mundo, é uma final de campeonato. Não é. Se a cada chance que você operar, cada dia que você opera, você colocar esse peso, você vai perder toda a beleza do processo. E o trader profissional ele olha de forma diferente, o jogador profissional ele olha de forma diferente. Por isso que o adepto, o torcedor, ele é diferente do torcedor. Porque, assim, se ganhou, é a melhor coisa do mundo. Eu sou profissional, eu sou o melhor do mundo. Se perdeu, tudo acabou, nada mais vale. Então, essa volatilidade não é coisa de profissional. E assim também, outra semelhança que existe entre o futebol profissional e o trading é que são dois tipos de profissões de alta performance. O que eu digo com alta performance é que você precisa estar mentalmente muito focado para poder fazer o seu processo ali do dia a dia. Porque a consistência ela não nasce de uma operação, não nasce de um bom treino, não nasce de simplesmente um bom jogo, nasce de um conjunto de todas essas qualidades, de todas essas valências para que nós venhamos conseguir chegar ao nosso lugar almejado. Ou seja, a consistência nasce de repetição, de repetir o processo dia após dia. E assim, isso é independente do seu talento. Vemos o Messi. Messi, um gênio, um dos melhores da história, para muitos o melhor da história. Mesmo ele, tendo todas as valências deles individual, ele precisou agora, talvez que seja a maior conquista dele profissional, para conseguir ganhar a Copa do Mundo ali em 2022, enfim, está nesse processo lindo, processo muito bonito com a seleção argentina. Ele precisou ter a paciência do processo, ele precisou ter paciência de, beleza, eu sou um gênio aqui, mas vou ter que ter paciência com o meu plano aqui, tenho que ter paciência com o meu plano quando eu digo o quê? Os meus jogadores, com a minha equipe, com o meu treinador, para me entenderem, para eu conseguir se encaixar no estilo de jogo, para o tempo ele se encarregar de ajustar tais tipos de coisas que ele, Messi, por mais que seja gênio, ele não é Deus. Ele não consegue fazer certos tipos de coisa, apesar de ser um bruxo. Ele é abissal. Mas ele começou a ter essa paciência. Por conta dessa paciência, ele conseguiu melhorar e aumentar o nível de patamar. Porque a Argentina, obviamente, pela valência do técnico que é muito bom, mas também de seus jogadores, dessa jovem geração argentina, ele teve que ter essa paciência. E tudo meio que foi se juntando com o tempo. Então, logo depois de todo esse processo de paciência, de dar o tempo, foi se construindo um grupo. Foi se construindo uma identidade, uma consistência, uma base com continuidade e um ambiente que foi propício para eles conseguirem alcançar essas coisas que eles estão conseguindo alcançar agora. Isso tem tudo a ver com trading, porque muitas vezes você tem capacidade, apesar de o problema não ser a capacidade em si, mas nos dois casos, você ser um gênio ou não, você precisa dar o tempo para o processo ele amadurecer, para as coisas florescerem e começarem a ficar um pouco mais claras. Não ficar trocando de estratégia após alguns losses e começar outra só porque está empatando muito, estudar mais. No meu caso, o meu maior erro nem sempre foi mudar de estratégia, foi me esconder atrás do estudo. Achar que o conhecimento trazido externo, eu já estudei de tudo no trading, eu achava que isso me salvaria. Mas não, o que salva é você ir pro campo, cara. É você sofrer ali, sofrer se necessário ser vaiado, que é o quê? Você tomar stop mesmo, mas com o seu plano, se ligou? Porque o objetivo final, né, o objetivo médio, na verdade, no objetivo final é a gente ser campeão, mas um objetivo médio para a gente conseguir avançar mais uma etapa é o entrosamento. O entrosamento ele só vem depois de um tempo. Raramente são
casos que ocorrem de já chegou, entrosou, tá tudo perfeito. Não, nada na vida é assim, nada. E assim, falo isso com vocês, mas novamente, apontando para mim, porque muitas das vezes eu cometia esse mesmo erro. Eu tentava no meio da partida, que às vezes talvez não estivesse no melhor cenário para mim, colocava 3 atacantes, aumentava o lote, antecipava a entrada sem contexto, ficava e mudava o plano de jogo no meio da partida. Mas você não pode, o problema não é mudar de plano, não é que você não pode mudar o seu plano tático no meio da partida, é que você não pode fazer isso previamente. Isso necessita ser treinado, ser planejado para aquele cenário que for acontecer, se ligou? Porque se você não faz o que estava previsto, logo você abre margem para imprevisibilidade, para você dar a sua mente ali, você dá conteúdo à sua mente a fazer bobagem. E assim, pense bem, eu tenho certeza que você já passou já por isso, que você sempre justificou ali no momento. No momento parecia ser técnico, mas não era. E outra coisa importante também nos bastidores se tá tudo indo ruim, cara, não exponha o seu vestiário. Não chega na coletiva de imprensa e comece a falar mal dos seus jogadores, expor os problemas que está acontecendo. Porque certamente aquilo dali vai acabar fazendo com que o clima fique ruim, fique insustentável de trabalhar com você. Quando eu digo isso, estou usando de forma metafórica um ambiente futebolístico, mas a gente pode olhar para o nosso ambiente mental. Então não expõe seus pensamentos o trader vizinho, ao gramado vizinho está indo tudo bem, aí você começa a se julgar, nossa, eu sou um merda, cara, poxa, eu não consigo ter dia positivo, eu não consigo fechar positivo, eu não consigo passar numa mesa, eu só reprovo, eu só perco dinheiro, eu só blá 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 blá, eu não nasci para isso, o mercado é impossível. Quando você começa a trazer essa carga, você começa a tardar o seu processo de maturação. Então, assim, isso não é saudável. E a diferença do trader iniciante para o trader maduro é isso. O trader iniciante, ele fica nesse desespero, nessa volatilidade altíssima. O trader maduro não, ele analisa o jogo, ele entende que errou, porque não é que ele vai deixar de errar, não é que ele não vai ser eliminado. Ele vai continuar estando exposto dia a dia ali, temporada a temporada, a exposições ruins também. Mas ele entende o erro, ele entende o jogo, ele corrige isso no treino e depois volta para a próxima partida, porque tudo é isso, não tem jeito. Enfim, para finalizar, o trading ele não é uma partida, ele é um campeonato, de pontos corridos, e assim como o Messi, ele também, apesar de todas as probabilidades pela sua genialidade, ele conseguir avançar e ter todo o sucesso que ele teve, isso não foi por acaso, isso é fruto de trabalho e de processo. Estamos em 2026. Olha quanto tempo o cara joga, olha quanto tempo o cara treina, olha quanto tempo o cara faz o que faz. Eu acho que se ele deixasse de fazer o que ele faria... Eu acabei de ouvir um depoimento que ele fez e ele disse que nesse tempo que ele estava no Inter Miami, ele continuou treinando ali, ele continuou se capacitando, ele continuou fazendo o que ele faria para poder se preparar para a grande Copa do Mundo. Enfim, ele continuou jogando no Inter Miami. A gente pode fazer a analogia do Inter Miami ser uma conta menor. Ele não ficou desmotivado, ele continuou se preparando ali para conseguir grandes conquistas. Então, independente de onde você esteja, independente do qual tamanho seja a sua conta, faça o seu melhor, porque isso é a única coisa que vai permitir com que você evolua de forma gradual. Não vai ser um up enorme. Quem nasce grande é monstro. Você ligou? E nós somos seres humanos. E como seres humanos, e como trader, a gente precisa se manter vivo. Porque
há uma vantagem entre o futebol e o trading. No futebol, após os 90 minutos, o juiz ele aqui apita e acaba o jogo ali. E o campeonato acaba. Agora no trading, se a gente se manter vivo, esse tempo, essa variável do tempo, ela não pesa tanto pro lado do trading, porque, enfim, a gente pode fazer isso durante toda a nossa vida. Construir algo para nossa família. As conquistas, a Copa do Mundo para o Messi pode ser equivalente para a gente a conseguir conquistar a nossa liberdade financeira, conseguir conquistar a liberdade financeira para a nossa família, comprar um bom carro, comer uma boa comida, poder viajar, ter liberdade de sair dessa corrida dos ratos, se ligou? Então, é importante a gente valorizar o processo, porque o prêmio que nós iremos receber por valorizar todo esse processo, por ter paciência com isso, é a taça da Copa do Mundo. Muitas vezes você se livrar do teu patrão chato, do meu patrão, enfim, que seja. Eu estou falando muito do Messi aqui, mas é importante lembrar, não foi ele sozinho, foi todo um conjunto, então é preciso unir tudo isso. E a Argentina ainda vai acontecer a final da Copa do Mundo agora no domingo, no próximo domingo. A gente não sabe ainda qual vai ser o vencedor, mas só de eles terem chegado aqui, eles já são vencedores, já deram orgulho já para a família deles, já para a nação deles. E é isso que nós devemos olhar, tirar isso como referência e não mudar de treinador. Deixar o Scaloni, cara, deixa o cara, por mais que ele talvez não seja muito, mas deixa o Scaloni ali. Deixa, vamos ver, porque talvez seja esse treinador, talvez seja esse plano tão frágil, que não tenha tanta visibilidade, que vai fazer com que você conquiste o seu objetivo maior, que talvez te surpreenda melhor ainda. Talvez seja a limitação que você olhe como limitação que vai fazer com que você chegue lá. Talvez aquele setup mais talvez ridículo que você acha, mas que você sabe fazer aquilo. Aquele feijão com arroz ali, que talvez seja humilde aos seus olhos, mas que te leve para outro patamar, se ligou? Talvez seja esse gerenciamento que parece ser, nossa, 2-1, mano. Nossa, às vezes eu ganho 1,5 meu risco, às vezes ganho 3 vezes meu risco. Talvez seja esse mesmo. Por que não? Talvez seja esse vestiário, esses jogadores assim tão complicados que você acha agora, que depois vão virar a sua família. Vão virar um grupo onde vocês vão ser reconhecidos por toda a vida. Talvez seja esse operacional com esse contexto mesmo. Talvez seja essa leitura de contexto difícil de conseguir adaptar-se à sua mente, que muitas vezes está cansada por tantos outros processos. Talvez seja esse daí que te leve para esse caminho. Então, assim, não confunda processo difícil com processo lento. E o mais importante, não confunda processo difícil com processo errado. Se ligou? E nem confunda mais ainda processo difícil com processo que não vai te dar resultados, sabe? Porque muitas vezes vai sim, o processo simples, o que não vai te dar resultado, às vezes é o simples que vai fazer você chegar-se ali, se ligou? Então, não confunda você estar fracassando com você estar retrocedendo. Você talvez só esteja em adaptação e isso incomoda, a maturidade incomoda, a disciplina incomoda. Mas isso é que constrói a caminhada, aquela ponte da consistência, que todo trader diz que quer. Mas será que quer mesmo? E concluindo, o time campeão no futebol, ele não é o que mais tem talento, só o que tem talento. Ele é o que tem identidade, é o que sabe sofrer. A gente viu aí, se você acompanha futebol um pouquinho, você viu o quanto que houve um sofrimento para acontecer cada vitória. Absurdo, pô. Mas que continua acreditando no plano até o último minuto, até aquele último momento. Continuar acreditando, porque a sorte ela acompanha aqueles que trabalham, aqueles que acreditam. Isso é o conceito de fé. Porque antes do chute final vem o treino,
vem a tática, vem a leitura de jogo e vem a paciência. São os ingredientes que fazem com que se junte isso e transforme isso em uma taça que vai ficar nesse troféu que o trading pode nos trazer. Troféu após troféu, mês após mês, ano após ano. E é isso. É fácil? Não é, mas é um processo. Então, se você escolher o trading não como uma fonte de renda qualquer, mas como uma profissão, devemos olhar assim como para isso, assim como para um jogo de videogame. Aceitar ali, não fazer alterar os jogadores e achar que, nossa, agora eu tô ganhando isso. Muitas vezes esses vícios internos que a gente alimentou durante tanto tempo que acaba fazendo a gente sabotar o nosso próprio processo. E por fim, o trader iniciante, ele pensa em vencer uma partida. O trader consistente, ele pensa em vencer a temporada. Valeu? Se você gostou desse vídeo, gostou da abordagem dele, se inscreva no canal, deixa aquele like e, por fim, vamos secar eles, porque apesar de qualquer coisa, somos brasileiros, né? Não é uma exaltação do Messi, é só constatação dos fatos. Mas vamos ver como é que vai acontecer isso daí, domingo, né? Vamos ir mal. Valeu, se inscreva no canal, deixa aquele like se você gostou do vídeo e abraço. É nóis.